Bom dia, hoje é 28 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvir um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Este episódio é patrocinado pela Red Hat. O que você sabe sobre serviços em nuvem? Desafie o seu conhecimento em um novo quiz interativo da Red Hat. Clique no link na descrição para participar e mostre o quanto você domina tudo sobre as opções quando o assunto é serviços em nuvem. Bom dia, meu pessoal! Chegou ela, a famosa segunda-feira, que de uma semana que promete muitas aventuras, muita diversão na sua vida, várias notícias, várias coisas super relevantes. E hoje nós temos notícias muito legais, mas, para além das notícias, a gente tem uma coisa mais legal ainda, porque você está no Arquivo X Brincadeira, você está no episódio especial do Ouvir um Podcast. Este é um episódio especial, porque tenho aqui a participação de colegas da Bloomberg Linha que vão fazer comentários ao vivo das notícias. Estou aqui com Mariana Dávila. Bom dia, pessoal. Eu tô tensa já. Já fiz aqui umas anotações. Eu não sei se eu vou entender minha letra, mas vamos lá. Vamos lá, Mariana, que cobre muitas coisas. Mariana, que é uma pessoa versátil. E também temos ele, a presença ilustre, Marcelo Sacati, editor-chefe da Bloomberg Linha. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer fazer parte desse programa. Marcelo Sacati, você é muito sério. Não dá, muito sério, muito sério. Quem vê pensa, né? E a gente tem um outro membro da equipe, só que o outro membro da equipe, ele tá a aproximadamente uns 10 passos aqui, porque ele tá com preguiça, ele tá jogado no sofá. Então eu não sei se o oi dele vai alcançar o microfone. Alan Blanco, que é... O que o Alan é? Ô, Alan, qual que é o seu cargo? É multimídia, o quê? Produtor de conteúdo. Ele fala um nome em inglês que eu não entendi. Estrangeirismo. Então, teremos um comentário sobre estrangeirismo no final deste podcast, a pedido de um ouvinte. Muito bem. Alan Blanco, que é o responsável por me xingar todas as vezes que há problemas técnicos. Ele é a pessoa que tenta encarecidamente me fazer usar o microfone e eu sempre desvio aí dessa responsabilidade técnica e ele é a pessoa que já desistiu de mim. Mas que ele nos salvou, porque ele tinha um outro microfone dentro da bolsa. Vamos logo às notícias, né? Porque imagina você que chegou hoje, que tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, você deve estar me odiando. Então, a gente vai falar sobre a Embraer, que destronou a americana Cessna como jato particular preferido nos Estados Unidos. Também vamos falar sobre a 123 Milhas, a agência de viagens que deu calote aí a alguns de vocês. Nós vamos falar sobre quem são os donos da 123 Milhas. E falaremos ainda sobre ela, que é a nossa querida companheira de toda segunda-feira, a agenda semanal, e dessa vez com uma participação especial dos meus colegas da Bloomberg Linha. Se você gosta do nosso conteúdo, nos siga em todas as redes sociais, se inscreve aqui no podcast, ativa as notificações, me segue no Instagram, se você quiser, ana.sieds, e vamos embora para as notícias. A brasileira Embraer acaba de derrubar o reinado de 15 anos da americana Cessna como a fabricante de jato particular mais utilizado dos Estados Unidos. O Embraer Phenom 300, um jato de médio porte que acomoda até 9 passageiros, teve mais de 360 mil decolagens e pousos em aeroportos dos Estados Unidos durante os últimos 12 meses até agosto, cerca de 1.400 a mais do que a família de jatos Cessna Citation Excel. O Excel foi o jatinho mais operado por cerca de 15 anos, de acordo com o relatório mensal sobre operações de jatos executivos da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. A popularidade do Phenom 300 cresceu porque ele queima menos combustível, custa cerca de 1/3 menos e oferece mais velocidade e autonomia que o Excel, segundo Brian Foley, consultor de aviação privada. Essas características mais do que compensam o espaço da cabine do Phenom 300, segundo ele. Em maio, a NetJets da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, anunciou um negócio avaliado em 5 bilhões de dólares para comprar até 250 aeronaves Embraer Praetor 500, mais do que o Phenom 300. O acordo com a principal operadora de jatos particulares dos Estados Unidos inclui um contrato de serviço. Eu vou fazer uso dos universitários, no caso dos editores-chefes presentes da sala, e vou pedir para você falar quem que é Warren Buffett? Quem é a Berkshire Hathaway, Marcelo Sacati? O Warren Buffett é considerado um dos maiores investidores de todos os tempos. Ele construiu seu patrimônio na casa de 100 bilhões de dólares, com investimento em participações em grandes empresas americanas, muitas das quais conhecidas de todo mundo, como Coca-Cola, Apple, American Express.
E ele é admirado por muitos investidores porque ele não faz operações de curto prazo. Ele acredita nos fundamentos das empresas e investe acreditando com a expectativa de valorização de longo prazo. Muito bem, então agora vocês sabem que a NetJets, que é uma dessas empresas da Berkshire Hathaway, que é a gestora do Warren Buffett, que anunciou um negócio avaliado em 5 bilhões de dólares para comprar até 250 aeronaves da Embraer, mais do que o Phenom 300. Então, a gente caindo aí nas graças do senhor velho Buffett, grande guru do mercado financeiro. No ano passado, a unidade de jatos particulares respondeu por cerca de 27% das vendas de cerca de 4,2 bilhões de dólares da Embraer. Exceto pelo período em que o jato Hawker 800, agora descontinuado, foi a principal aeronave privada dos Estados Unidos entre 2007 e 2008, a Cessna manteve esse título em dados que remontam a 2001. Embora a Embraer agora possa se gabar de fabricar o jato particular mais utilizado para voos nos Estados Unidos, a Textron, controladora da Cessna, ainda domina o número total de horas de voo como fabricante devido à sua extensa linha de aviões, desde jatos muito leves até o supermédio longitude. A Cessna também está renovando a família Excel com o Citation Ascend, que deverá começar a operar em 2025. E agora a gente vai pular para outra. A gente já vai pular para agenda já. Já vai pular para agenda porque eu gostaria de ter filmado a cara da Mari e ela regalou o olho de um jeito porque ela estava desenhando no caderninho dela, bem distraída. Sabe quando você já sabe a matéria e aí você tá boiando numa aula porque, tipo, seus coleguinhas, eles ainda estão ali meio atrasados, eles ainda estão pegando ali a operação que o professor já explicou umas 3 aulas, mas como você é uma excelente aluna, como a Mariana sempre foi, ela já sabe absolutamente tudo que eu tô falando, e aí ela tava aqui boiando, fazendo coração no caderno dela, mas aí eu resolvi chamar. Tipo assim, vai, Mariana, você, conta aí, conta a sua resposta. Então me conta, Mariana, o que vai acontecer essa semana de bom, que as pessoas deveriam prestar atenção, né? Boa notícia é que a gente só precisa trabalhar quinta e sexta. Incrível! O resto de semana, meu chefe aqui do lado não escute. Como assim? Pode sim. Pode sim. Só quinta e sexta importa, basicamente, na agenda da semana. A gente tem PCE, segundo a Ana me ensinou, né? PCE, não PCE. Eu não sei, é freestyle. Cada um fala alguma coisa. PCE, dados de inflação dos Estados Unidos. PCE, que é a sigla de PCE? Price, Consumer, Expenditure. PCE. Personal Consumer Expenditure. Isso, muito bom ter o chefe do lado. Muito bom, né, gente? Muito bom, hoje nem precisa pesquisar as coisas. Basicamente é os dados de inflação ao consumidor. O índice de inflação ao consumidor, que acompanha de perto justamente para ver como que a galera tá gastando, basicamente, né? E esse é um dado muito esperado pelo Federal Reserve, o Banco Central americano, que está muito de olho nos dados de inflação dos Estados Unidos. Sim, está acompanhando muito de perto como que tá a inflação, se está realmente desacelerando, porque eles já subiram muito os juros. E aí, como tem muita gente ainda defendendo, gente do Federal Reserve mesmo, defendendo que tem que subir mais os juros, mas eles estão muito se baseando nos dados que estão saindo. Então, essa semana tem PCE e tem na sexta-feira o payroll, que são os dados de emprego. Também vão ser acompanhados para ver também se está desacelerando, se a economia como todo está desacelerando, porque a economia dos Estados Unidos está muito resiliente, mesmo com toda essa subida de juros. Então, eles estão acompanhando de perto os dados para ver quanto do efeito já foi ou quanto ainda tem de atraso desse aumento dos juros na economia real. Que é uma coisa que a gente fala muito aqui no podcast, que o Fed tá indo a passos muito lentos, meio que com o freio de mão puxado, né? Ainda tá no seu ciclo de alta, ainda pode aumentar juros. E na última sexta-feira, como a gente bem comentou aqui, o Jerome Powell, o presidente do Fed, participou do simpósio de Jackson Hole e ele deu um discurso, mais uma vez, reiterando que eles estão acompanhando de perto esses dados para saber quais são os próximos passos do Fed. Como a Mari falou, na sexta sai o payroll, que é o dado mais importante do mercado de trabalho nos Estados Unidos, né? Isso, dado de emprego. Então, esses 2 dados aí vão ser bem importantes para os investidores poderem meio que ter umas sinalizações sobre os próximos passos aí do Fed na próxima reunião do FONC, de política monetária. E qual que é a parada do mercado de trabalho e também da economia dos Estados Unidos? Qual que é a expectativa do Fed? Tipo,
o que que tá acontecendo agora, Mariana, tá ligando o olho de novo, porque isso não tava no script. Peraí, galera, deixa eu abrir aqui a minha colinha. Gente, a Mariana, pra quem acredita, ela é aquário com ascendente em virgem e lua em virgem. Então, assim, sair do script pra ela é um negócio que aí ela vai me dar uma tapa daqui a pouco. Bom, o aumento médio do crescimento do emprego nos últimos 3 meses seria o menor desde o início de 2021, segundo a nossa nota que saiu no site. Mas o mercado tá acompanhando. Mário ficou nervosa. Não, mas tem que acompanhar porque é isso. Se os números vierem muito forte, significa que ainda não está surtindo todo o efeito que o Fed gostaria. Então, um número mais forte poderia ir pressionar as bolsas, pode, enfim, ter uma reação negativa dos investidores, as bolsas podem cair, basicamente. E dados mais fracos podem mostrar que o mercado, que o efeito monetário, o aperto, está realmente surtindo efeito. Caraca, a Mariana é um gênio. Eu vou traduzir o que ela falou. Na sexta-feira, esse dado do payroll, ele sai toda a última sexta-feira do mês. E os investidores vão ficar de olho nesse momento, porque se esses dados, então, se o número de empregos criados nos Estados Unidos no último mês vier acima do esperado, isso quer dizer que as empresas estão contratando muita gente, estão contratando mais gente do que se era esperado. Isso quer dizer que, muito provavelmente, o Fed ainda tem espaço para aumentar mais esses juros. Porque quando você aumenta os juros, por teoria, você acaba restringindo a expansão da economia. Então, você está dando menos acesso a dinheiro para as pessoas estão conseguindo emprestar menos dinheiro. Se elas estão conseguindo emprestar menos dinheiro, elas gastam menos, fazendo com que a economia encolha, ou que o poder de compra delas, por exemplo, não seja mais tão forte, também, consequentemente, reduzindo a pressão em cima dos preços, reduzindo a inflação. Então, se esses dados de emprego vierem acima do esperado, os investidores vão falar, epa, quer dizer que o Fed está com argumentos para continuar aumentando os juros, então eu vou tirar o meu dinheirinho suado aqui desse mercado volátil, que é a Bolsa de Valores, e vou colocar em outro lugar. Mas se for ao contrário, se esses dados vierem, então, as empresas criarem menos empregos, isso quer dizer que o Fed tem menos motivos para continuar aumentando os juros, então isso pode fazer com que os investidores fiquem mais otimistas com o mercado. É isso, Mariana. Ai, que medo. Tem PIB do Brasil também, sexta-feira. É isso. Wall Street, PIB Brasil, acabou a semana, sextou. Perfeito. Mas você acha que Brasil, você que cobre diariamente mercados e você tem essa sensibilidade para saber o que um dado representa para os nossos investidores que estão ali com o seu dedinho no botão para investir mais dinheiro na bolsa ou não investir, qual que é o peso desse dado do PIB brasileiro para os investidores nesse momento? Tipo, estamos muito de olho no PIB brasileiro ou é algo que, assim, vai sair, saiu, ficamos aí de olho? Acho que o mercado sempre acompanha, né? A maior economia da América Latina, e no caso, a nossa economia. A gente precisa acompanhar também como que todo esse efeito, que agora a gente começou a cortar juros, que isso está tendo impacto aí. Ainda não vai ter, né? Porque é do segundo tri. Mas como que o mercado está vendo como que esse efeito agora de corte dos juros está surtindo na economia. Tem um delay gigante, por isso que a gente só está cortando juros agora. Então, qualquer dado de economia, qualquer dado econômico vai ser acompanhado justamente para entender qual que é o tamanho desse corte, qual que vai ser a taxa terminal de juros, quanto que vai ser a última taxa depois que o Banco Central terminar de cortar juros. Então, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, como o tema do ano é juros, todos esses dados de economia, todos esses dados da economia são acompanhados, porque os bancos centrais estão muito frisando que eles só vão fazer os movimentos a depender dos dados. Que é um ponto até... existe um delay muito grande, que nem você falou, né? Tipo, os juros, a economia demora a reagir às movimentações de política monetária. Então, é por isso que justamente tanto o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central Brasileiro, como o Powell lá dos Estados Unidos e também a Christine Lagarde do Banco Central Europeu, em vários discursos, se vocês ouvintes acompanharem, nesses últimos meses eles têm falado muito sobre dados, eles têm falado muito sobre esperar para ver o que esse reflexo, mesmo que tardio, ele vai trazer. E também é por isso que
esses bancos centrais, eles andam... Esse negócio do freio de mão puxado eu escutei de um economista na sexta-feira. Eu tava conversando com ele justamente falou que parece que que o Banco Central brasileiro, ele já começou o seu ciclo de corte, mas nas suas comunicações, ele ainda tá dando muita margem, dizendo assim, vamos ver o que vai acontecer. Peraí, né? Não é meio assim, não é sair cortando e fazendo um corte de 1%, um corte de 0,75%, a expectativa é mais um corte de 0,50%, mas também não vai ser sair cortando juros loucamente, porque demora muito para surtir esse efeito. Então, eles têm que ser muito cuidadosos com o que eles vão fazer, porque pode ser que eles cortem juros demais, fazendo com que lá na frente a gente tenha uma contração da economia muito maior do que estávamos esperando. E essa foi definitivamente a melhor agenda semanal que eu já gravei. Toda a história desse podcast. Então, todo domingo, gente, Mariana Dávila tá na minha casa para fazer essas contribuições para vocês, tá bom? De nada. E agora, a gente vai citar ela, que não está aqui presente em corpo, mas está presente em espírito. Tamires Vitório, pode entrar, viu? Ela não está aqui presente de corpo, senão ela já teria falado alguma coisa provavelmente muito engraçada, para Tamires Vitória, outra repórter da Bloomberg. Hoje é o dia de vocês conhecerem o time. Todo mundo, né, não vai dar passar todo mundo que é muita gente, mas todo mundo, assim, fazendo algum tipo de contribuição aqui. E Tamires Vitória escreveu uma matéria que vocês todos estão curiosíssimos em saber, pois são todos um bando de fofoqueiro, que é quem são os donos da 123 Milhas, a agência de viagens que suspendeu pacotes promocionais e que deu calote aí em muitos de vocês. Ela escreveu esta matéria que eu lerei aqui agora neste momento. Já que no fim de semana, a 123 Milhas chamou atenção, né, na semana passada, depois de suspender as emissões de bilhetes aéreos e pacotes da linha Promo, com embarques previstos de setembro e dezembro. E confesso para vocês que eu tenho uma leve impressão de que eu tinha uma passagem comprada, que eu comprei há muito tempo, numa grandíssima promoção, e eu não achei mais no meu e-mail. Mas então ficou ótimo, porque eu não achei mais ela foi cancelada, então tudo bem, ficamos elas por elas. Em comunicado, a agência de viagens citou a pressão de demanda do mercado doméstico como a razão para a decisão. A empresa, fundada em 2016 em Belo Horizonte, surgiu como uma intermediadora entre pessoas que queriam vender milhas e clientes que estavam em busca de passagens de avião mais baratas. Anos depois, a 123 Milhas passou a oferecer também opções de reservas de hotéis, pacotes de viagens, aluguel de carro e seguro viagem. Os fundadores e sócios da companhia são os irmãos Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, de acordo com registros da Receita Federal. A startup conta ainda... É uma startup, 123 Milhas? Pode ser considerado uma startup. É? Por que pode ser considerado uma startup? Porque... Foi uma empresa fundada com poucos recursos, envolve de alguma maneira o uso de tecnologia como principal meio de operação, né? Então ela não tem uma estrutura física como uma rede de agência de viagens, ela tem a plataforma que faz esse match entre as pessoas que querem comprar passagens e as pessoas que têm milhas de voos que realizaram e elas querem de alguma maneira ganhar dinheiro em cima disso. Sacate, você é muito mais eficiente que a minha Alexa. Quando você quer para domingo você aparecer na minha casa e eu poder falar: Marcelo Sacate, qual é a capital da África do Sul? Porque aí... A capital comercial... Cara, muito bom. É Joanesburgo. Viu? A minha Alexa não entende essas coisas. Tá bom, bem melhor. Fica aí uma definição de startup ainda por cima, de graça. A startup, 123 Milhas, conta ainda com a sociedade da Novum Investimentos e Participações, da qual Augusto e Ramiro são diretores. Eles também aparecem como sócios administradores da Hot Milhas, plataforma de venda de pontos acumulados em programas de milhagem no atacado, que tem um modelo de negócio semelhante. Procurada pela reportagem de Tamires Vitória, a empresa não respondeu aos pedidos de comentários até a publicação. A origem da 123 Milhas tem ligação com um dos principais produtos exportados por Minas Gerais, o café. Nossa, não fazia a menor ideia disso. A família de Augusto e Ramiro tinha fazendas de café e apoiou a empreitada dos dois e outros parentes no segmento de turismo. O início do negócio coincide com o crescimento de redes sociais como Twitter e Facebook, quando usuários passaram a oferecer as suas milhas para venda na internet. Eles começaram a visitar agências de viagens da capital mineira, oferecendo uma tabela de preços para a venda de milhas. Quer dizer que a culpa é dos mineiros. Em janeiro deste ano, a 123 Milhas e a Max Milhas anunciaram uma fusão, mas continuam com operações independentes. No ano passado, segundo uma fonte próxima a Max Milhas, que falou em anonimato com a Bloomberg Linha, a 123 Milhas seria uma copycat da Max Milhas, uma plataforma também surgida na capital
uma plataforma também surgida na capital mineira que começou bem antes, em 2013, comprando milhas de usuários para vender passagens mais baratas. O incentivo à venda pelos consumidores ainda é um assunto polêmico. Uma fonte do setor disse que as regras dos programas de milhagem, como a Smiles da Gol e a Tudo Azul da Azul, proíbem esse tipo de negócio, mas as companhias aéreas se beneficiam desse mercado, pois essas plataformas ajudam a vender passagens. Nos últimos dias, as reclamações de clientes da 123 Milhas nas redes sociais, no site Reclame Aqui e no segmento de comentários do podcast Ouvindo o Podcast da Bloomberg aumentaram substancialmente. Segundo relatos, a empresa cancelou viagens sem aviso prévio e consumidores alegam que não estão conseguindo falar com a empresa. Então é isso, pessoal. Menos notícias hoje, pois tivemos mais comentários, tivemos mais recheio, um pastel mais recheado de podcast hoje. Muito obrigada, Marcelo Sacati. Muito obrigada, Mariana Dávila. Muito obrigada, Alan Blanco, por absolutamente nada, pois ele já foi dormir. E muito obrigada a você, ouvinte, que ficou aqui até o final, escutando tudo isso. Me conte que você me dá um parabéns aí para a participação dos nossos queridos colegas da Bloomberg. Elogiem eles, falem que eles são incríveis e maravilhosos. E tenho recados, pois eu vou responder aí a curiosidade de vocês, matar a curiosidade, pois o que é que vocês estão fazendo, trabalhando, domingo às 23h49, é que a gente tá no River de Janeiro. Depois viemos para o aniversário de uma coleguinha nossa, mais colega, na verdade, pois uma grande pessoa traiçoeira que foi pra concorrência, mas a gente ainda assim tem o coração bom. Continuou gostando dela, a gente veio aqui pro aniversário da cidadã. Estamos todos reunidos aqui, tomando chuva nesta linda cidade. E aí, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque eu tenho um grande beijo pra mandar pros ouvintes carioca. Ouvintes cariocas, um grande beijo pra vocês. Principalmente Marcinho e Marcela. Olha que combina, Marcinho e Marcela. Poderia ser uma dupla de sertaneja. Marcinho e Marcela. Marcinho e Marcela, que conheci ao vivo, dois grandes fãs do podcast, que me deram várias dicas, assim, de como contribuir aqui pra vocês. Então, agradeço ao Marcinho também, pois ele foi o fã vocal local que expressou várias coisas sobre o podcast. E também tenho que fazer aqui uma retratação, pois quem escutou o podcast da sexta-feira, ou foi na sexta, já não lembro mais, tempo voa quando a gente se diverte, eu chamei um ouvinte de João, porque eu não sabia o nome dele, eu fiquei com preguiça de abrir meu Instagram, mas o nome dele era Pedro. E Pedro ficou muito chateado que chamei ele de João. Ele disse que contou até pra família dele, que a família... Não, nossa, Pedro, eu acho que eu tenho um grande buraco com as coisas que você me manda, porque agora eu esqueci o que você falou, eu só lembro que você falou da sua família. Eu não lembro se a sua família ficou chateada ou feliz comigo. Eu vou assumir que eu fico feliz. Este mais que eu vou ler aqui nos comentários. Mariana, lê você um comentário aqui. Escolhe um comentário pra você ler. Pode ler o nome? Pode. É amigo Leandro Léo Lisboa. Dona Ana dando bom dia. Igualzinho ao titio avô, personagem. KKKKK. Quem que é o titio avô? A gente não sabe quem é o titio avô, Leonardo. Partilha, Léo. Tem um ótimo aqui, Mari, ó, da Nara. Ana, qual a sua opinião sobre o estrangeirismo no mercado financeiro? Mariana, qual a sua opinião sobre o estrangeirismo no mercado financeiro? Caramba, não sei. Não tenho opinião, gente. É quase meia-noite. No comment. Eu acho, Nara, que não tem muito como fugir, né? Porque muita coisa vem dos Estados Unidos, assim, é o berço do mercado financeiro. Infelizmente, eu adoraria meter um português para algumas coisas que a gente faz, mas daria bastante trabalho, né? Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente pode aportuguesar as palavras. Aí eu acho interessante, se fosse para ficar pegando uma palavra para cada coisa que a gente faz, aí vira muito vocabulário. Então essa é a minha opinião de porcaria, para não falar palavrão, uma opinião ruim. Esse episódio ficou muito caótico, ele tem meia hora. Tudo de bom pra vocês, uma ótima segunda-feira. E muito obrigada, gente, pela participação. Voltem sempre, tá? Valeu, pessoal. Valeu. Bom dia.